Depois dos 50, a vida muda de tom. O que antes era empurrado com a barriga, agora cobra com juros. Não há mais tempo para fantasias ou desculpas. O corpo já não responde como antes, e a mente começa a clamar por lucidez. A vaidade, o ego, inflado, as corridas atrás de aprovação, tudo isso começa a soar ridículo. Você já viu de tudo, já perdeu pessoas, já se decepcionou, já sentiu o tempo escorrer pelas mãos. E agora, com mais estrada do que horizonte, você se depara com uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Eu vivi de verdade? Ou só passei pela vida fingindo ser alguém que os outros esperavam? Essa fase não é o fim, é o filtro. Tudo o que não for essencial precisa ir embora. Amizades rasas, hábitos que sabotam, arrependimentos que paralisam. Você já deveria saber o que tem valor e o que só ocupa espaço. A juventude te deu energia, mas agora é a maturidade que deve te dar direção. Não se trata de tentar recuperar o tempo perdido, mas de não continuar desperdiçando o pouco que resta. E o que mais assusta não é a morte. É chegar lá sem ter vivido o que importava, sem ter dito o que precisava ser dito, sem ter se tornado quem você nasceu para ser. Envelhecer é inevitável. Amadurecer, não. Muitos homens envelhecem, presos a uma versão imatura de si mesmos, agarrados a vícios emocionais, a medos antigos, a ideias ultrapassadas. Mas a verdadeira virada começa quando você olha no espelho e decide parar de mentir para si. O homem que encara essa fase com coragem não precisa de máscaras, de aplausos nem de aprovação. Ele precisa apenas de uma coisa: verdade. E é com esse espírito que você vai ouvir agora os 13 conselhos que todo homem depois dos 50 deveria saber. Não são confortáveis, mas são libertadores. Porque a essa altura, só a verdade liberta. Você está pronto para encarar a sua? O tempo é mais valioso que dinheiro. Depois dos 50, o tempo se revela como ele sempre foi. O ativo mais valioso que você possui. Mas só agora você percebe isso de verdade. Na juventude, você acreditava que tinha uma vida inteira pela frente. Jogava horas fora, se envolvia com pessoas vazias, alimentava preocupações inúteis. Agora, cada manhã em que acorda com saúde é um privilégio. Cada dia vivido com lucidez é um presente que não pode mais ser desperdiçado. Dinheiro sempre teve retorno. Você pode perder uma fortuna e, com disciplina e estratégia, reconstruí-la. Mas o tempo perdido, esse nunca mais volta. O minuto que passou enquanto você rolava uma tela sem pensar, o final de semana que você gastou agradando quem não te respeita, os anos entregues a trabalhos que matavam sua alma, tudo isso não volta. Cada segundo agora tem um peso, um valor, uma urgência. É por isso que, depois dos 50, dizer não se torna um ato de sabedoria. Dizer não ao que distrai, ao que suga sua energia, ao que rouba seu foco. Você não está mais numa fase de agradar todo mundo. Está numa fase de preservar sua essência. Quem não entende isso vai dizer que você mudou. E é verdade. Mudou sim, porque quem desperdiça tempo depois dos 50 está cavando o próprio vazio. Muitos homens nessa fase ainda se matam de trabalhar para juntar mais dinheiro. Mas para quê? Para impressionar quem? Para comprar mais do que? O que você realmente quer não se compra com cartão. Paz, saúde, tempo com os filhos, conexão com a vida, dormir tranquilo. Essas coisas custam caro, mas não se pagam com dinheiro. Se pagam com escolhas. Você precisa reorganizar sua agenda com a frieza de um cirurgião. O que merece seu tempo? Quem merece sua presença? Quais hábitos ainda fazem sentido? Quais te atrasam? O tempo não é só quantidade, é qualidade. Às vezes, um dia bem vivido vale mais que uma década desperdiçada em rotina vazia. A vida te dá sinais.
Um joelho que já não aguenta tanto impacto, um cansaço que chega mais cedo, uma saudade que dói mais forte. Esses alertas não são punições, são convites. Convites para você desacelerar, simplificar e estar presente. Para você parar de correr atrás do vento e começar a viver o que realmente importa. Relacionamentos também mudam de valor depois dos 50. O tempo perdido com pessoas tóxicas te cobra mais caro agora. As conversas vazias cansam. As conexões forçadas se tornam insuportáveis. Você começa a entender que estar só com sua paz vale mais do que estar cercado de vozes que drenam sua energia. O silêncio passa a ser mais precioso do que qualquer barulho. A filosofia estoica ensina que a morte não deve ser temida, mas lembrada, porque ela é a lembrança constante de que o tempo é finito. E quem vive com isso em mente não se distrai com bobagens. Cada escolha passa a ser feita com consciência. Cada manhã é encarada como uma chance de fazer o que tem valor real. Você não precisa viver com pressa, mas precisa viver com presença. Isso é maturidade. É saber que não se trata de fazer muito, mas de fazer o certo, pouco e essencial, raso e verdadeiro. Aquilo que te aproxima de quem você é e não do que os outros esperam que você finja ser. No fim, o que vai contar não é o que você acumulou, mas como você usou o tempo que teve. Você vai olhar para trás e perceber que as melhores lembranças não foram as mais caras, foram as mais simples. Uma conversa no fim da tarde, um abraço sincero, uma caminhada em paz. São esses momentos que você deveria começar a colecionar a partir de agora. Porque depois dos 50 não dá mais tempo para desperdiçar o tempo. 2. A vaidade te envelhece, mais que a idade. Depois dos 50, a vaidade se transforma em armadilha. Você começa a notar os cabelos ficando ralos, as rugas no rosto, a pele já não tem o mesmo brilho. E para muitos, isso se torna uma obsessão, silenciosa. Tentam esconder o inevitável com procedimentos, filtros e disfarces. Mas o problema nunca foi a aparência. O problema é a recusa em aceitar o tempo com dignidade. O homem que não aprende a envelhecer com firmeza se torna refém da imagem e perde a essência. O estoicismo ensina que o corpo é apenas um invólucro temporário. A virtude está no caráter, não na estética, e isso não é romantismo, é clareza. Porque o que realmente impressiona depois dos 50 não é um rosto liso ou um abdômen definido. É um olhar tranquilo, uma postura firme, uma presença que impõe respeito sem dizer uma palavra. Isso não se compra, não se injeta, não se simula. Se constrói com verdade. Há homens que gastam mais energia tentando parecer jovens do que tentando ser sábios. Isso é trágico, porque você não foi feito para competir com os de 20 anos. Você foi feito para ensinar, para orientar, para liderar. Mas como alguém vai te seguir se você está ocupado demais tentando provar que ainda tem pegada, que ainda atrai olhares? Chega uma hora em que a elegância está na renúncia, na serenidade de não precisar provar mais nada a ninguém. A vaidade mal resolvida vira covardia. É o medo de encarar o espelho e admitir que o tempo passou e que tudo bem. É o apego ao passado que impede o crescimento. É o desejo infantil de querer ser eterno, quando a grandeza está em ser autêntico. O homem que encara o tempo com orgulho vira referência. O que tenta se esconder atrás de cremes e mentiras vira caricatura. Você precisa decidir. Quer ser admirado por sua juventude perdida ou respeitado por sua maturidade conquistada? Porque não dá para ter os dois. A juventude é barulhenta, mas rasa. A maturidade é silenciosa, mas profunda. E é essa profundidade que começa a se tornar rara, justamente porque muitos estão ocupados demais, tentando se parecer com o que já não são mais. Ser vaidoso com o corpo,
com a aparência, com a saúde, é positivo. Mas desde que isso não seja uma fuga da verdade, cuide-se. Sim, mas não para agradar os olhos dos outros. Cuide-se para honrar o templo que te carrega, para servir melhor, viver mais e com mais vigor. A vaidade saudável é aquela que nasce do amor próprio, não da insegurança. O homem vaidoso demais, depois dos 50, transmite desespero. Ele tenta mascarar sua dor com roupas caras, postagens forçadas, conquistas artificiais. Mas quem tem maturidade percebe, e percebe rápido. Porque a vaidade em excesso denuncia exatamente o que você tenta esconder. Sua insegurança, sua insatisfação, sua vergonha de ter envelhecido sem crescer. Por outro lado, o homem que carrega suas marcas com firmeza transmite autoridade. Cada ruga vira história, cada cicatriz, experiência, cada cabelo branco, sabedoria. Ele entra num ambiente e impõe respeito sem precisar levantar a voz. Porque ele sabe quem é e sabe o que já superou. Isso é o que atrai, isso é o que inspira, isso é o que permanece. Você quer ser lembrado como o homem que viveu em paz com sua verdade ou como aquele que viveu correndo atrás da juventude que já havia partido? A vaidade exagerada te prende ao passado. A maturidade verdadeira te liberta para viver o presente com grandeza. Não se prenda à aparência, se dedique à essência. No fim das contas, o tempo revela tudo. Os que viveram para a imagem se tornam frágeis. Os que viveram para a verdade se tornam monumentos. Que tipo de homem você quer ser daqui a 10, 20 anos? A resposta começa hoje, no jeito como você encara seu reflexo e decide finalmente parar de fugir de si mesmo. 3. Não é tarde demais para começar. É tarde demais para continuar mentindo. Depois dos 50, muitos homens se convencem de que o melhor já passou, que agora é hora de aceitar o que sobrou, de se conformar com o que tem, de apenas manter o que foi construído. Mas isso é mentira, uma mentira confortável, mas covarde. A verdade é que não é tarde para recomeçar. O que é tarde demais é continuar fingindo que está tudo bem quando não está. Continuar em relacionamentos falidos, empregos que te consomem ou rotinas que te sufocam, como se não houvesse mais opção. Aos 50, você já não tem mais o luxo da ilusão. Já viu o bastante para entender o que funciona e o que te destrói, aos poucos. E se mesmo assim insiste em manter a mentira, o preço será alto. Fingir que ama alguém que não respeita você. Fingir que está satisfeito em uma carreira que mata sua alma. Fingir que está em paz quando vive em guerra interna. A essa altura, fingir é perder tempo. E tempo, como já vimos, é o bem mais valioso que você tem. O estoicismo ensina: viva de acordo com a natureza. E a natureza de um homem maduro é buscar a verdade. Não a conveniência, não a aparência. Mas a verdade crua, nua, às vezes dolorosa. E a verdade muitas vezes grita, no fundo da alma, pedindo mudança. Mas poucos têm coragem de escutar. É mais fácil calar com distrações, vícios, desculpas, mas o preço disso é viver uma vida que não é sua. Muitos homens continuam vivendo os sonhos dos outros. O sonho que o pai projetou, o que a sociedade espera, o que os filhos exigem, mas nunca pararam para perguntar o que eu realmente quero, o que me move, o que ainda me faz sentir vivo. Recomeçar aos 50 não é loucura. Loucura é passar os próximos 20 anos vivendo uma vida que te adoece, só porque você teve medo de admitir que errou o caminho. Você ainda pode mudar. Pode largar o que te consome. Pode recomeçar uma nova carreira, se reconectar com sua essência, cultivar novos hábitos, se aproximar de pessoas que te elevam. O que você não pode mais fazer é continuar colocando remendos numa vida vazia. Aos 20, o erro é aprendizado.
Aos 50, o erro repetido é escolha. E escolhas têm consequências cada vez mais caras. Dói recomeçar? Sim, mas dói muito mais. Continuar uma mentira até o fim da vida. Há um alívio profundo em finalmente admitir: isso não é o que eu quero, isso não sou eu. Nesse momento, você recupera o poder sobre sua jornada. Deixa de ser refém da expectativa dos outros e volta a ser o autor da sua própria história. Muitos temem o julgamento. O que vão dizer se eu largar tudo agora? Vão dizer o que quiserem, mas no fim, são eles que dormem na sua cama, vivem no seu corpo, sentem suas angústias? Não. Então por que você ainda vive como se devesse explicações? Aos 50, o que os outros pensam sobre você é irrelevante. O que você pensa sobre si mesmo é o que define sua paz. Você pode ter desperdiçado décadas em caminhos errados, mas ainda pode fazer os próximos anos valerem por uma vida inteira. Quantos homens você conhece que renasceram depois dos 50, que começaram a empreender, a treinar, a se amar, a se libertar? Eles não são exceções, são apenas aqueles que tiveram coragem de parar de mentir para si mesmos. A vida perdoa os erros, mas não perdoa a omissão. Não há pecado maior do que viver no automático, anestesiado, conformado. Quando você para de mentir, você começa a viver. Pode ser difícil no começo, mas logo você sente um peso saindo das costas, um silêncio se fazendo dentro da alma e uma certeza brotando no peito. Agora eu estou no caminho certo. Aos 50, você tem duas opções: continuar sendo um ator de uma peça que você odeia, ou reescrever seu roteiro com autenticidade. Recomeçar é difícil. Continuar mentindo é fatal. A escolha está diante de você. E cada dia que passa, o custo da mentira só aumenta. Está disposto a pagar esse preço ou vai escolher finalmente a verdade? 4. O corpo cobra o que a mente ignorou. O que você negligenciou aos 30 começa a gritar aos 50. Aqueles anos de noites mal dormidas, alimentação desleixada, estresse acumulado, sedentarismo temporário. Tudo aquilo que você achava que estava controlando agora começa a te controlar. E não adianta se revoltar. O corpo não é vingativo, ele apenas responde. Ele te mostra com dor o que você deveria ter entendido com disciplina. A mente sempre mandou sinais. Cansaço excessivo, variações de humor, ansiedade disfarçada de produtividade, irritabilidade crescente. Mas você ignorou, achando que daria tempo de resolver tudo depois. Só que o depois chegou, e ele não perdoa descuido. Aos 50, o corpo se torna um espelho impiedoso das suas escolhas passadas. Cada dor, cada inflamação, cada limitação é um grito de alerta, ou um aviso de que você cruzou um limite que não devia. O homem que chega aos 50, ainda achando que pode viver como um jovem, está em negação. Não, você não precisa viver com medo, mas precisa viver com responsabilidade. Seu corpo agora exige mais inteligência do que impulso, mais constância do que intensidade. O estoico cuida do corpo não por vaidade, mas por dever, porque sem ele, a mente falha, a disposição morre e a vida perde vigor. O treinamento físico depois dos 50 não é sobre estética, é sobre autonomia. É sobre continuar subindo escadas sem dor, carregando sacolas sem esforço, acordando com energia e não com peso nos ossos. É manter o controle sobre o próprio ritmo, sem depender de remédios, bengalas ou desculpas. Cada treino é um voto de lealdade ao futuro. Cada refeição saudável é uma assinatura de respeito por si mesmo. E não se trata de virar atleta, trata-se de virar homem de verdade, alguém que honra o corpo como honra a palavra. Porque quem não cuida da própria carne não tem moral para exigir respeito.
O autocuidado é a forma mais silenciosa de dizer eu me valorizo. E quando você se valoriza, o mundo começa a te ver com outros olhos. A saúde mental também começa pelo corpo. Exercício físico regular reduz a ansiedade, regula o sono, fortalece o foco. Uma mente estável precisa de um corpo estável. E isso não se alcança com promessas de Réveillon. Se alcança com rotina, com disciplina, com a decisão de colocar a si mesmo como prioridade, antes que a vida te coloque na emergência. É comum ouvir homens dizerem, agora já era. Mas isso é mentira. O corpo tem uma capacidade impressionante de regeneração, desde que você pare de agredi-lo. Comece pequeno. Caminhe, respire melhor, beba água, durma direito. Corte o excesso de álcool, de açúcar, de desculpas. Seu corpo não quer perfeição. Ele quer alívio, ele quer socorro, ele quer atenção. Você não precisa ser extremo, mas precisa ser constante. Precisa olhar para a alimentação como combustível e não como válvula de escape. Precisa respeitar seus limites e não competir com quem tem 20 anos. Precisa ouvir seus sinais e não esperar o colapso. O corpo sussurra antes de gritar. E quem não escuta o sussurro, escuta o grito da pior forma. No hospital, na incapacidade, no arrependimento. Aos 50, o corpo é o seu maior parceiro ou seu maior traidor. Mas ele não escolhe o papel. Quem escolhe é você, através dos seus hábitos. E não se engane, cuidar do corpo não é egoísmo, é sabedoria. Porque quando ele falha, tudo falha. Família, trabalho, planos, sonhos. Tudo depende de como você trata a máquina que te sustenta. Você pode envelhecer com dor e limitação, ou com energia e independência. A escolha começa nas pequenas atitudes diárias. E cada decisão que você toma hoje, o seu corpo vai te agradecer ou te cobrar amanhã. Ainda dá tempo, mas o tempo está ficando curto. A pergunta é, você vai continuar tratando seu corpo como descartável? Ou vai finalmente honrar o templo onde sua alma habita? 5. Quem você perdoa, liberta você, não o outro. Aos 50 anos, muitos homens ainda carregam mágoas antigas, como se fossem medalhas de guerra. Guardam ressentimentos de pais ausentes, traições do passado, humilhações do trabalho, deslealdades, que os marcaram profundamente. E acreditam que manter esse rancor é sinal de força, de firmeza, de justiça. Mas é exatamente o oposto. O rancor é a corrente invisível que prende você ao passado. E enquanto você não perdoa, você não é livre. Perdoar não é esquecer. Isso é ilusão. O que te feriu, você vai lembrar. O que te marcou vai sempre deixar cicatriz. Mas perdoar é tirar a carga emocional daquela lembrança. É esvaziar o veneno. É dizer, isso me feriu, mas não vai mais me controlar. Porque o verdadeiro perdão não é para o outro, é para você mesmo. É uma escolha de parar de sangrar por feridas que já deveriam estar fechadas. Aos 50, você não pode mais se dar ao luxo de alimentar ódios antigos. Cada ressentimento é um peso no peito, um ruído na mente, uma sombra na alma. E o tempo que você gasta revivendo a dor é o mesmo tempo que poderia estar construindo algo novo. Perdoar é virar a página, não para fingir que não doeu, mas para começar a escrever um novo capítulo, onde a dor não dita mais o enredo. Muitos confundem perdão com reconciliação. São coisas diferentes. Você pode perdoar e nunca mais ver aquela pessoa. Pode perdoar e colocar limites. Pode perdoar e seguir em frente sem carregar a presença do outro dentro de si. O perdão é interno, é silencioso, é íntimo. Você não precisa anunciar, precisa sentir, precisa decidir com firmeza. Não vou mais viver sob o comando de quem me feriu. O estoicismo nos ensina que não somos atingidos pelos eventos, mas por como interpretamos esses eventos. Se alguém te traiu, o dano real aconteceu uma vez,
Mas se você revive isso todos os dias, o dano se multiplica. E o responsável por essa repetição não é o outro, é você. Perdoar é romper esse ciclo. É não permitir que a mesma dor continue te ferindo em câmera lenta por décadas. Há um orgulho doentio que impede muitos homens de perdoar. Acham que perdoar é sinal de fraqueza, mas é exatamente o contrário. O fraco se vinga, o forte perdoa, porque é preciso força emocional para não carregar lixo emocional. Perdoar exige coragem, a coragem de abrir mão do papel de vítima, de deixar de lado o prazer tóxico de se sentir injustiçado e, finalmente, tomar as rédeas da própria história. Enquanto você não perdoa, você pertence ao ofensor. A pessoa que te machucou continua tendo poder sobre você, porque ela define seu humor, sua visão de mundo, sua forma de se relacionar. É como dar a chave da sua liberdade para quem te aprisionou. Perdoar é pegar essa chave de volta. É dizer, você me machucou, mas não vai mais mandar em mim. Há pais que morrem sem pedir perdão. Há ex-parceiros que seguem como se nada tivessem feito. Há amigos que nunca reconhecerão o mal que causaram. E tudo bem, o perdão não. Depende deles, depende de você. Depende do quanto você está disposto a viver em paz. Você não precisa da validação do outro para se libertar. Precisa apenas da sua própria decisão. Aos 50, perdoar é uma urgência emocional. Porque você precisa de leveza para os anos que restam. Precisa abrir espaço dentro de si. Precisa jogar fora a bagagem emocional que te envelhece por dentro. Muitos envelhecem fisicamente, mas continuam emocionalmente presos aos 20 por causa de traumas não resolvidos. E isso corrói, isso drena, isso adoece. Você não perdoa por eles, você perdoa por você, para dormir melhor, para respirar fundo, para viver com mais serenidade, para não carregar mais o que não é seu. Você já perdeu tempo demais revivendo dores. Agora é hora de reviver sua liberdade, e ela começa com uma escolha simples e corajosa: perdoar. 6. Muitos amigos são apenas cúmplices de sua zona de conforto. Depois dos 50, é hora de revisar a lista de amigos com a mesma seriedade com que você revisa exames de saúde. Muitos que caminharam ao seu lado por anos não eram exatamente aliados. Eram muletas, gente que reforçava seus vícios, validava suas desculpas e ria das suas quedas, porque não queria que você se levantasse. Com o tempo, você entende que nem todo mundo que te chama de irmão torce pela sua vitória. Há amizades que parecem inofensivas, mas são prisões emocionais disfarçadas de lealdade. São os que te chamam para beber só para você esquecer da vida que odeia. Os que reforçam suas reclamações para que você nunca mude. Os que zombam dos seus planos porque sabem que, se você crescer, eles ficam para trás. Essas pessoas não querem perder você, mas também não querem que você se encontre. Aos 50, o conforto vira veneno. E amigos que vivem no automático te arrastam para a mediocridade sem que você perceba. São os que te convencem que todo mundo está cansado, que não dá para mudar agora, que a vida é assim mesmo. E se você não estiver atento, aceita esse conformismo como verdade. Mas isso é covardia coletiva. E não há crescimento na zona de conforto. Você precisa entender, afinidade não é aliança. Só porque alguém gosta das mesmas músicas ou torce para o mesmo time que você, não significa que essa pessoa quer te ver vencer. A verdadeira amizade te confronta, te provoca, te empurra para a evolução. O amigo de verdade é aquele que te chama de volta para si mesmo quando percebe que você está se perdendo. O estoicismo ensina que devemos andar com os que nos ajudam a ser melhores, não com os que nos aplaudem por sermos os mesmos. O homem maduro sabe selecionar suas companhias com sabedoria.
Ele não precisa de quantidade, mas de qualidade. Uma conversa honesta vale mais do que 10 rodadas de chope vazias. Um conselho firme vale mais do que 100 elogios falsos. Depois dos 50, seus amigos devem ser espelhos da sua maturidade, não âncoras do seu passado. Se você ainda anda com quem só fala de mulheres, cerveja e reclamações, talvez seja por isso que sua vida não evolui. Conversas moldam mentalidades, e mentalidades moldam destinos. Reflita o que você tem aprendido com as pessoas ao seu redor. Não tenha medo de se afastar. Quem amadurece inevitavelmente perde conexões antigas, e isso não é arrogância, é evolução. Há laços que só existiam porque você ainda era alguém que não existe mais. E tudo bem, deixar ir também é crescer. Não se culpe por querer voar mais alto. Se os outros se sentem incomodados com sua mudança, talvez nunca tenham sido sua base, apenas sua distração. Você não precisa cortar todo mundo de uma vez, mas precisa começar a identificar quem te puxa para baixo. Quem faz piada quando você tenta mudar. Quem te chama de metido quando você evolui. Essas pessoas têm medo de te perder, mas não porque te amam, e sim porque quando você cresce, elas são obrigadas a encarar o quanto estão estagnadas. As amizades certas te desafiam com amor, te fazem pensar, te lembram quem você pode se tornar. São aqueles que te dizem verdades que doem hoje, mas te salvam amanhã. Esses são raros. E muitas vezes só aparecem quando você tem coragem de se afastar da multidão barulhenta e se permitir a solidão do crescimento. Aos 50, você já não tem mais tempo para agradar quem não acrescenta. É hora de cercar-se de gente que vibra com sua evolução, que te aplaude em silêncio e te chama no canto quando percebe que você está saindo do eixo. Amigo bom não é o que te distrai da dor, é o que te ajuda a curá-la. E se você tiver 2 desses, já tem mais do que a maioria. 7. Seu legado não está no que você juntou, mas no que você deixou nas pessoas. Aos 50, muitos homens ainda estão preocupados em acumular mais dinheiro, mais propriedades, mais status, mais garantias. Passaram décadas correndo atrás de metas externas e agora olham ao redor com medo de não ter feito o suficiente. Mas o grande engano está aí. Você pode ter construído impérios, mas se não deixou nada nas pessoas, seu legado é de areia. O que fica não é o que você teve, é o que você foi. Quando você morrer, ninguém vai lembrar do modelo do seu carro ou do tamanho da sua casa, mas vão lembrar de como você tratava os outros, de como fazia as pessoas se sentirem ao seu redor. Se você era presente, se era inspiração, se era firme, justo e honesto. O que você plantou na alma dos seus filhos, dos seus amigos, da sua companheira. Isso sim é o que sobrevive à sua ausência. Homens imaturos confundem herança com legado. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa dentro de alguém. E isso não pode ser comprado. É construído no dia a dia, nas conversas que marcam, nos gestos que transformam, na coerência entre o que você diz e o que você faz. Um legado é uma impressão eterna, deixada em corações vivos. Muitos pais passam a vida fora de casa dizendo que fazem tudo pela família. Mas o filho não se lembra do dinheiro, ele se lembra do tempo, se lembra do olhar, se lembra da presença. Dinheiro sustenta, mas não educa, não conforta, não guia. A ausência emocional nunca é compensada. Com presentes caros. E se você não percebe isso agora, pode descobrir tarde demais, quando a distância entre vocês for irreversível. O estoicismo nos lembra que a virtude é a única riqueza verdadeira. Ser honesto quando é difícil. Ser justo quando ninguém está olhando. Ser calmo quando tudo está desmoronando. São essas atitudes que constroem um homem que deixa marcas profundas. O resto desaparece.
Os bens se dividem, as roupas se doam, mas a sua postura, essa vai ecoar por gerações. Há um momento em que você precisa parar de correr e começar a ensinar, parar de acumular e começar a transmitir. Você já viu o mundo, já errou, já sofreu, já aprendeu. Agora é sua missão fazer disso um farol para quem vem depois. Mostrar o que ninguém te mostrou, alertar sobre os buracos, ajudar outros a cortar caminho. Isso é liderança. Isso é legado. E não pense que é preciso ser famoso para deixar um impacto. Um avô presente, um tio sábio, um amigo leal, um vizinho respeitado, todos deixam legados silenciosos. Uma atitude sua pode inspirar alguém a mudar a própria vida. E você talvez nunca saiba. Mas acontece, porque todo homem íntegro espalha sementes invisíveis que florescem nos lugares mais improváveis. O que você fala tem peso, mas o que você vive tem autoridade. O mundo está cansado de discurso vazio. Precisa de exemplos vivos, de homens que provam com ação o que muitos só dizem da boca para fora. E esse tipo de homem é raro, por isso é lembrado, por isso é imortal. Não por estátuas, mas por respeito, por memória, por inspiração. Aos 50 você precisa se perguntar, se hoje fosse o último dia, o que ficaria de mim? Medo? Raiva? Ausência? Ou força, sabedoria, presença? A resposta dessa pergunta é seu verdadeiro patrimônio e ainda dá tempo de aumentá-lo. Não com investimento financeiro, mas com integridade, com presença, com amor. O mundo não precisa de mais homens ricos. Precisa de mais homens inteiros. Seu nome vai desaparecer das contas bancárias, mas pode permanecer nas orações, nas conversas, nas decisões de quem você impactou, e isso nenhum tempo apaga. Esse é o verdadeiro legado, e ele começa na forma como você vive agora. 8. Aprenda a ficar em silêncio. Ele revela mais que palavras. Aos 50, o silêncio deixa de ser ausência de fala e passa a ser um território de poder. Você já disse demais, já tentou explicar, justificar, se fazer entender. Mas agora é hora de compreender o valor da pausa, da contenção, do não dito. O homem maduro não precisa falar para se impor. Sua presença diz mais, sua postura comunica mais. E muitas vezes é o silêncio que mostra quem realmente tem domínio sobre si mesmo. O estoicismo sempre tratou o silêncio como uma virtude. Epicteto dizia: fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. E isso não é passividade, é inteligência. É saber que, em muitas situações, o silêncio é a única resposta que não se contamina com o ego. É um escudo contra provocações, fofocas, manipulações e julgamentos. Quem sabe calar, sabe vencer. Muitos homens gastam energia tentando vencer discussões, impor opinião, ter a última palavra. Mas isso não é força, é carência de validação. O homem verdadeiramente forte não disputa a atenção. Ele não grita. Ele não se justifica o tempo todo. Ele observa, ele analisa, ele escolhe com precisão quando, como e por que vai se pronunciar. E quando fala, todos param para ouvir. Porque sabem que ali há peso, há substância, há domínio. O silêncio também é ferramenta de autoconhecimento. No barulho do mundo, redes sociais, notícias, ruídos externos, você se perde. Mas quando silencia, se reencontra. O silêncio te obriga a encarar a verdade que você evita. É no silêncio que você ouve a si mesmo, que você entende o que está sentindo, que você percebe o que precisa mudar. Por isso, tantos têm medo dele, porque ele revela o que as palavras escondem. Você já reparou que quem fala demais geralmente está tentando se proteger? É como se usasse as palavras como escudo, para que ninguém perceba o que há por trás. Mas o homem que confia em si não precisa se esconder atrás do som. Ele é confortável no silêncio porque sabe quem é.
Ele não teme o vazio, porque o preenche com presença, não com falatório. Silenciar também é estratégia. Em discussões, o silêncio desconcerta. Em momentos de raiva, o silêncio preserva. Em situações de dúvida, o silêncio clareia. Não responder de imediato é sinal de domínio emocional, é maturidade em ação. Quem cala por sabedoria mostra que não está ali para vencer o outro, mas para vencer a si mesmo. Há silêncios que educam mais do que 1000 conselhos. Quando seu filho erra, às vezes, um olhar silencioso diz mais do que um sermão. Quando alguém te fere, o silêncio pode ser mais poderoso que o confronto. Quando a vida te desafia, o silêncio te coloca em contato com algo mais profundo. A aceitação, a fé, a serenidade. O silêncio não é fuga, é presença elevada. Aos 50, o homem que domina o silêncio se torna raro, porque a maioria ainda busca preencher o vazio com palavras, com barulho, com distrações. Mas o sábio entende que o silêncio não é um intervalo entre 2 ruídos, é um estado de lucidez, um espaço de força. Um território onde só os maduros sabem habitar sem se perder. Você não precisa se calar para sempre, mas precisa aprender a escolher o silêncio como um recurso. Ele te protege, ele te posiciona, ele te diferencia. Em um mundo onde todos falam, quem cala com propósito é percebido com intensidade. O silêncio tem peso. E o peso do silêncio é o que separa o homem raso do homem profundo. Portanto, pratique o silêncio nas conversas, nas redes, no julgamento alheio, na necessidade de resposta imediata. Silencie para se ouvir, silencie para entender, silencie para curar. Porque depois dos 50, não há mais tempo para ruídos desnecessários. Só há tempo para aquilo que te conecta com a sua verdade. E a verdade quase sempre fala baixo. 9. Você não precisa de mais coisas, precisa de menos ilusões. Aos 50, chega a hora de olhar para tudo o que você acumulou. Bens, objetos, hábitos, vínculos, e se perguntar, o que disso tudo realmente me serve? Porque é comum passar a vida acreditando que a felicidade está no próximo carro, na casa maior, na roupa de marca, no novo brinquedo de adulto. Mas o tempo revela uma verdade dura. Quanto mais você enche a vida de coisas, mais percebe o vazio que elas não conseguem preencher. A cultura do ter te empurrou para o acúmulo. Dizem que sucesso é ter, que status é possuir, que vitória é exibir. E muitos homens caem nesse ciclo sem questionar. Mas depois dos 50, o corpo começa a cansar, a mente a buscar silêncio e a alma a clamar por sentido. E é aí que você percebe. O que você mais precisava nunca foi uma coisa. Foi paz, foi clareza, foi leveza. E isso não se compra, se conquista ao deixar ir o desnecessário. Quantos itens você tem em casa que nunca usa? Quantas roupas que não te representam? Quantas obrigações que você assumiu só para agradar os outros? Você se cercou de excessos que consomem sua energia. Sua casa virou depósito de insegurança. Sua rotina virou prisão de obrigações sem propósito. Você vive acumulando objetos que disfarçam a bagunça emocional que você ainda não teve coragem de limpar. O estoicismo ensina que o sábio vive com pouco, não por escassez, mas por consciência. Porque quanto menos você precisa, mais livre você é. O homem que domina seus desejos não é refém do consumo. Ele escolhe, ele decide. Ele entende que menos é mais, menos distrações, mais foco, menos bens, mais espaço, menos ruídos, mais verdade. Libertar-se das ilusões é doloroso, porque exige encarar o vazio que você tentou preencher com conquistas externas. Mas é também o primeiro passo para uma vida mais verdadeira. Você começa a perceber que o que te traz satisfação é simples. Um bom café, uma caminhada em paz, uma conversa sincera, um momento de silêncio. E que tudo o que realmente importa cabe na alma, não na garagem.
Você precisa entender que não é o luxo que te define. É a sua integridade. Não é o relógio caro. É a pontualidade com a palavra. Não é o carro. É o caminho que você percorre. Não é a marca da roupa. É a postura que você carrega. Quando você troca a ilusão do parecer pela essência do ser, você começa a respirar com leveza. E o mundo começa a enxergar você de verdade. Aos 50, você não precisa de mais conquistas, precisa de mais presença, precisa estar inteiro onde estiver. E isso só é possível quando você se livra do peso de tentar impressionar. O verdadeiro homem maduro não compete, ele constrói, ele compartilha, ele não precisa provar nada, porque ele já entendeu que o valor está em viver alinhado com a própria verdade, e não com as expectativas alheias. O excesso é um ladrão silencioso. Ele rouba seu tempo, seu foco, sua paz. Quanto mais você tem, mais precisa cuidar, proteger, manter, e aí você passa a vida servindo as coisas que deveriam te servir. Isso é inversão de valores, isso é prisão disfarçada de sucesso. E muitos só percebem quando é tarde, quando o corpo adoece e a alma esvazia. A maturidade pede desapego. De objetos, de opiniões, de vícios emocionais. Você não precisa de mais um celular novo, precisa de menos notificações. Não precisa de mais um cargo, precisa de mais coerência. Não precisa de mais uma viagem para fugir da rotina. Precisa de uma rotina que você não queira fugir. A liberdade começa quando você entende que já tem tudo o que precisa, e o que falta é parar de buscar no lugar errado. Seja honesto consigo mesmo. O que te pesa hoje? O que te prende? O que você carrega por medo, vaidade ou orgulho? Está disposto a abrir mão dessas ilusões para viver com leveza? Porque depois dos 50, não é mais sobre conquistar o mundo, é sobre se reconectar com a sua essência. E essa reconexão começa no esvaziamento. Só quando você solta o que não é seu, consegue segurar o que realmente importa. 10. Relacionamentos rasos. Cobram um preço profundo. Aos 50, você já não pode mais se permitir relações que drenam sua alma. Você passou tempo demais tentando agradar, tentando salvar, tentando manter vínculos que, no fundo, sempre foram frágeis. Agora, cada conexão precisa ter propósito, precisa ter verdade. Relações rasas talvez parecessem suportáveis aos 30, mas agora elas custam caro. Custam sua energia, sua paz, sua dignidade. E esse preço, depois de certa idade, já não vale a pena pagar. Relações rasas são aquelas movidas por conveniência, por carência ou hábito. Você permanece porque é cômodo, porque tem medo de ficar só, porque acredita que já investiu demais para abandonar. Mas maturidade exige coragem de cortar o que enfraquece. A profundidade de um vínculo não se mede pelo tempo de duração, mas pela qualidade da entrega. E você já não tem mais tempo a desperdiçar com quem só está por perto para sugar ou controlar. O estoicismo ensina que devemos nos cercar apenas do que fortalece a virtude. E isso vale para pessoas também. Se você precisa se diminuir para manter alguém por perto, essa pessoa não merece seu espaço. Se você vive pisando em ovos para não desagradar, está perdendo sua identidade. Relações saudáveis começam pelo respeito. E respeito não se implora, se constrói ou se vai embora. Muitos homens se acostumam a relações mornas. Nem amor, nem dor. Só presença vazia, conversas rasas, intimidade mecânica. Mas isso corrói por dentro. Aos poucos, você vai morrendo sem perceber. A alma perde o brilho. O olhar perde a firmeza. E você começa a se convencer de que é assim mesmo. Mas não é. Isso é só medo de recomeçar. E esse medo te mantém preso a uma vida pela metade. Você merece conexões que te desafiem a ser melhor. Que te deem paz, mas também te provoquem crescimento. Que saibam te ouvir sem te julgar, te confrontar sem te ferir.
Você não precisa de aplausos, precisa de presença. Presença verdadeira, que esteja contigo nos dias bons e nos dias em que tudo desaba. Porque o amor real não exige performance. Ele exige coragem de ser inteiro. Aos 50 você precisa ser seletivo. Não elitista, não arrogante, seletivo. Com quem compartilha seus pensamentos, sua rotina, sua vulnerabilidade. Porque as pessoas com quem você anda moldam sua visão de mundo. Elas te puxam para cima ou te afundam em lodo. Não dá mais para manter relações por medo da solidão. Melhor estar só do que mal acompanhado. Essa frase nunca fez tanto sentido. Você precisa também revisar o tipo de parceiro amoroso que você atrai ou aceita. Muitas vezes, você repete os mesmos padrões, se envolve com pessoas que reproduzem o mesmo ciclo de dor e frustração. Por quê? Porque ainda não curou a raiz. Porque ainda está tentando tapar o buraco da autoestima com a presença de alguém. Mas ninguém preenche isso por você. Relações profundas só nascem de pessoas inteiras e não de metades buscando se completar. O homem maduro não busca intensidade, busca verdade. Ele não precisa de paixão avassaladora que dura 3 semanas e vira caos. Ele quer calma, reciprocidade, construção. E isso só vem com maturidade emocional dos dois lados. Quando você muda, seu padrão de relacionamentos muda. E o que antes parecia amor, você enxerga como carência. O que antes aceitava calado, agora você repele com postura. Você também tem responsabilidade pelo que atrai. Quando você se posiciona com firmeza, você afasta o que é raso automaticamente. Quando você diz não para o que te enfraquece, abre espaço para o que te fortalece, mas é preciso paciência. A profundidade não é imediata, ela se constrói. E se você tiver pressa, vai cair de novo no vazio de sempre. Aos 50, você tem o direito e o dever de viver relações que te acrescentem, não que te consumam. De caminhar ao lado de quem respeita sua jornada, de olhar para o lado e ver alguém que não está ali por interesse, por comodismo ou por medo, mas por escolha. E essa escolha tem que ser mútua, madura e real, porque relacionamentos rasos, nessa altura da vida, não apenas cansam, adoecem. 11. A vida não vai esperar você resolver seus traumas. Muitos homens chegam aos 50 ainda esperando por um momento perfeito para lidar com o que dói. Guardam mágoas da infância, feridas mal resolvidas do casamento, frustrações profissionais, traumas silenciosos que nunca foram tratados. E seguem a vida como se tudo estivesse bem. Só que a vida não para. Ela não espera você estar pronto. Ela continua exigindo postura, decisões, atitudes, mesmo quando sua alma ainda está em pedaços. Você acha que está escondendo bem, mas o trauma mal curado transborda em forma de impaciência, de irritação, de sabotagem. Ele se manifesta no corpo que adoece, na mente que se distrai, no coração que se fecha. O problema é que você aprendeu a engolir, a suportar, a calar. Mas agora, depois dos 50, essa estratégia já não funciona. O que você não enfrentou te consome e começa a cobrar caro. A vida não vai parar porque você teve um pai ausente, porque foi traído, porque foi humilhado. Isso dói, é injusto, mas continuar usando isso como justificativa é o que te mantém estagnado. O estoicismo ensina que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como reagimos. E o verdadeiro homem maduro é aquele que transforma a dor em aprendizado e não em prisão. Você não precisa virar mártir da própria história. Ninguém te deve reparação. A cura começa quando você assume que está em suas mãos reescrever sua trajetória. Esperar o pedido de desculpas que nunca vem, o reconhecimento que nunca chega ou o acerto de contas que talvez nunca aconteça é perder tempo. Enquanto isso, a vida passa. Seus filhos crescem, seus sonhos envelhecem,
Sua energia vai embora. A dor que você esconde é a mesma que molda suas decisões. O homem que não lida com seu trauma acaba se tornando refém dele. Escolhe relacionamentos com base no medo. Evita riscos por causa do passado. Reage com agressividade, por insegurança antiga. E nem percebe. A dor mal resolvida vira piloto automático e você deixa de viver. Passa apenas a repetir padrões. Cuidar de si não é frescura. É inteligência emocional. Terapia, introspecção, leitura, silêncio, mudança de hábitos. Tudo isso é parte de um processo de reconstrução que exige coragem. Você já foi machucado. Ok, mas agora é sua vez de se curar, de reconstruir sua história com as próprias mãos. Porque ninguém vai fazer isso por você. E quanto mais você adia, mais a vida te empurra para o abismo da amargura. Não espere um colapso para despertar. Muitos só percebem que estavam adoecendo emocionalmente quando o casamento termina, quando o filho se afasta, quando o corpo paralisa. A dor ignorada vira um monstro. E quando você não olha para ela com atenção, ela toma as rédeas. Ela passa a comandar suas ações sem você perceber. O mundo não é justo, a vida não é gentil, mas ela favorece quem assume a responsabilidade pela própria cura, quem decide sair do papel de vítima e entrar no papel de protagonista. Não para negar a dor, mas para superá-la. Para usar cada cicatriz como lembrança da força que você tem, porque você ainda está vivo, e enquanto estiver vivo, ainda há tempo para reconstruir. Aos 50, é inaceitável continuar culpando o passado por tudo. É duro, mas é real. Ninguém vai te resgatar. E isso não é motivo de desespero. É um chamado à liberdade. Você não precisa mais se justificar. Não precisa mais repetir o ciclo. Pode ser diferente, mas só será se você parar de esperar e começar a agir, com dor, com medo, com incerteza, mas com verdade. A vida não espera que você esteja engurado, mas exige que você se mova, com as feridas abertas, se for preciso, porque o movimento é o que cura, a ação é o que transforma, e o tempo está passando. A escolha é sua, continuar preso à dor que te fizeram, ou finalmente ser livre para viver a vida que você merece. 12. O medo do fim. Faz você viver pela metade. Depois dos 50, o pensamento sobre a morte se torna mais presente. Não é mais um conceito distante. É um fato inevitável que começa a aparecer em forma de diagnósticos entre amigos, partidas inesperadas, perda de vigor físico. Muitos homens, ao sentir esse peso, se paralisam. Passam a viver com medo do fim e, por medo de morrer, deixam de viver. Esse é um dos maiores desperdícios da maturidade. O tempo que resta ser consumido pela ansiedade do que não pode ser evitado. O estoicismo não foge da morte, ele a encara. Marco Aurélio dizia: você poderia deixar a vida agora, que isso determine o que você pensa, diz e faz. Em outras palavras, quando você se lembra que vai morrer, você começa a viver de verdade. O medo do fim não deveria te paralisar, deveria te despertar, porque a finitude é a única certeza. E viver com consciência dessa certeza é o que te liberta da futilidade. Homens que evitam pensar na morte geralmente vivem mal. Fazem de tudo para parecer jovens, como se pudessem enganar o tempo. Mas isso é ilusão. A verdadeira sabedoria não está em fugir da morte, mas em se preparar para ela, vivendo cada dia com inteireza, com foco, com profundidade. A vida plena não é aquela que dura mais, é aquela que é bem vivida, mesmo que dure menos. O medo do fim se alimenta da vida sem propósito. Quando você vive no automático, quando desperdiça dias com o que não importa, o fim te assusta. Mas quando você vive com presença, com intenção, com verdade, o fim não é um inimigo.
é apenas a última página de uma história bem escrita. O problema não está na morte, está em não ter vivido de forma que a morte não cause arrependimento. Aos 50, você já não tem mais tempo para viver pela metade. Para dizer sim quando queria dizer não, para ficar em lugares onde sua alma não respira, para manter máscaras que já não fazem sentido. O medo do fim deve te empurrar para a ação, não para a covardia. É ele que deve te fazer assumir riscos, falar o que precisa ser dito, consertar o que ainda pode ser salvo e soltar o que já morreu. Quantos sonhos você enterrou com desculpas? Quantas oportunidades perdeu porque pensou, ainda tenho tempo? E agora sente o tempo ficando mais curto, mais urgente, mais escasso. Não adianta negar, cada escolha conta mais agora. Cada passo tem peso e o medo do fim só vai embora quando você começa a viver de forma que faria sentido, mesmo se tudo acabasse amanhã. Homens maduros precisam entender que coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. O medo de morrer existe, mas ele deve ser o combustível para viver com mais presença, mais intensidade, mais significado. Porque a morte não pode ser vencida, mas o medo dela pode ser transformado em vida. Pense, bem, se hoje fosse seu último dia, você estaria em paz com sua história? Ou teria uma lista de "eu deveria ter" presa na garganta? A maturidade exige esse confronto. Você não pode mais adiar conversas importantes, viagens sonhadas, mudanças urgentes. O relógio não para e o arrependimento não tem cura, mas a ação tem. Muitos homens esperam um susto da vida para acordar. Um infarto, uma perda, uma doença, mas a consciência da finitude já deveria bastar. Não espere o corpo gritar, não espere a dor te obrigar. Decida agora viver com coragem, com verdade, com pressa, não de ansiedade, mas de propósito. Porque o tempo que resta pode ser curto, mas ainda pode ser grande. E quando o fim chegar, e ele vai, que você possa recebê-lo sem medo, com dignidade. Não como quem perdeu a corrida, mas como quem completou a jornada. Que não reste remorso, que não reste dívida consigo mesmo, que reste apenas a paz de quem viveu o que tinha que viver e viveu inteiro. 13. Seja o homem que você precisava quando era jovem. Aos 50, você carrega uma bagagem que o garoto de 15 nunca imaginaria suportar. Já viveu quedas que não tinha preparo para enfrentar, já superou perdas que pareciam impossíveis, já ouviu verdades que rasgaram a alma, e ainda assim você está aqui, em pé, respirando. Mas agora, ao invés de continuar tentando provar força para o mundo, talvez seja a hora de olhar para trás e se perguntar: que tipo de homem eu precisava ao meu lado quando era mais novo? Esse menino que um dia foi você não precisava de alguém perfeito, ele precisava de alguém verdadeiro, que o escutasse, que dissesse: vai doer, mas passa. Que mostrasse na prática como lidar com frustrações, como controlar os impulsos, como não depender da aprovação dos outros. E principalmente, que fosse espelho de coragem. Coragem de assumir falhas. Coragem de pedir perdão. Coragem de mudar. Infelizmente, muitos de nós crescemos sem essa figura. Sem alguém que nos orientasse de forma firme, mas amorosa. Sem modelos de masculinidade maduros e conscientes. E por isso cometemos tantos erros no caminho. Mas agora que chegamos aos 50, não dá mais para culpar a ausência. Agora é a nossa vez de preencher o que um dia faltou, sendo exatamente o que nos faltou. Você não pode voltar e criar um novo começo, mas pode sim começar agora e construir um novo fim. E isso começa com a decisão de ser referência para seus filhos, para sua esposa, para os jovens que te cercam, para os amigos que estão perdidos, para o mundo que grita por homens presentes, conscientes, equilibrados. O verdadeiro legado não é o que você deixa nos bens, é o que você deixa nos exemplos.
O homem maduro que inspira é aquele que não esconde suas cicatrizes. Pelo contrário, ele as mostra com orgulho. Ele diz: "Isso me feriu, mas eu sobrevivi." E com isso, ele dá permissão para que outros também sobrevivam. Ele é aquele que não aponta o dedo, mas estende a mão. Que não julga a dor do outro, porque reconhece a sua própria. Que não precisa gritar para ser ouvido, porque sua presença já diz tudo. Seja esse homem, o que sabe ouvir, o que sabe parar, o que sabe falar na hora certa, o que não perde tempo com orgulho barato, o que pede desculpas com firmeza, o que orienta sem querer controlar, o que lidera sem precisar humilhar, o que vive com propósito e morre com honra, porque você ainda tem tempo, não para brincar de ser jovem, mas para finalmente amadurecer e ser a fortaleza que os outros podem se apoiar. Porque a verdadeira maturidade não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo. E ao fazer isso, você vira um farol, silencioso, mas indispensável. Pense naquele menino que você foi. Ele estaria orgulhoso do homem que você se tornou? Ele se sentiria seguro ao seu lado? Ele aprenderia com seu exemplo? Porque no fim, tudo o que queremos é ter paz com nossa própria história. E essa paz só vem quando conseguimos nos tornar o que um dia tanto buscamos em alguém. Esse é o convite da maturidade, transformar dor em direção, erros em sabedoria, tempo em legado. E você ainda pode fazer isso. Não importa o que passou, o que perdeu ou o que deixou de fazer. Importa o que você vai fazer agora, com o tempo que ainda tem, com as verdades que agora conhece, com o coração que ainda pulsa. Chegar aos 50 não é o fim, é o início da parte mais honesta da sua vida. É quando as máscaras caem, os excessos perdem o brilho e o que sobra é o essencial. E o essencial não grita, ele sussurra: viva com verdade, sinta com coragem, caminhe com propósito. Esses 13 conselhos não são regras, são lembretes do que realmente importa, do que realmente permanece, do que realmente constrói. Se esse vídeo falou com você, comente aqui embaixo qual conselho mais te impactou. Compartilhe com outros homens que estão prontos para viver a maturidade com grandeza. E se quiser caminhar junto nessa jornada de consciência, força e verdade, inscreva-se no canal. Ainda há tempo de viver com dignidade. E essa escolha começa agora.